2 milhões de passageiros aqui na região metropolitana usam ônibus todos os dias para ir ao trabalho, à escola, à faculdade, ao médico ou simplesmente passear. E essas pessoas sabem que não é tão fácil e nem confortável precisar do transporte público. São ônibus e metrôs cheios, grande tempo de espera nas paradas e estações. E você sabia que as prefeituras devem ter responsabilidade nisso tudo? A gente explica na reportagem de hoje da série Eleições. O transporte público é um serviço público, ele tem caráter essencial, né? E as cidades só funcionam por conta dele. Principalmente no Brasil, onde em média 70% dos deslocamentos motorizados são feitos através do transporte público. Quando ele para? Quando ele para, a cidade para. Está aí o exemplo das greves de transporte público, o caos que causa na cidade, exatamente pela falta desse serviço público. E quando ele não funciona bem? Olha, ele não funciona bem, alguém está pagando o preço. Ou está andando em ônibus muito cheio, ou está pagando uma tarifa muito cara, ou está despendendo muito tempo de viagem num deslocamento que poderia ser feito num tempo mais curto. Enfim, tem várias mazelas decorrentes de um transporte que não funciona bem. Para quem precisa andar de ônibus, a vontade é coletiva. O transporte ele deve ser mais vazio, mais rápido, passar nas paradas no horário previsto, para que a gente não fique esperando muito. Deveria ter assentos suficientes para todos os passageiros, jamais ter passageiros andando de pé, porque é um direito nosso, nós pagamos impostos e hoje o transporte público ele deixa muito a desejar. A Constituição garante transporte público a todos os brasileiros. O artigo 30, inciso 5, é claro. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente, por concessão ou permissão, o transporte coletivo. A lei estabelece ainda que as linhas intermunicipais são de competência do Estado. Nós estamos em um importante terminal de um município e esse ônibus que acabou de chegar até parece que faz uma linha comum, né? Um trajeto bairro a bairro. Mas não é. Isso acontece com muita frequência. Ele veio de uma outra cidade trazendo e levando passageiros daqui. E é por este motivo que os especialistas afirmam que as políticas para o transporte público devem ser pensadas em conjunto. Não há como se estudar a mobilidade ou se tratar a mobilidade no âmbito de um município, restrito a um município. Principalmente, em especial o caso do Recife, que é um município muito pequeno, se comparado à região metropolitana onde ele se insere. Cada município é responsável pelo seu transporte interno, que se limita à área municipal, e o Estado é responsável pelo intermunicipal. Só que esses dois transportes eles se dão de forma superpostas. Se não forem gerenciados em conjunto, eles fatalmente entram em conflito. Na região metropolitana do Recife, o modelo de transporte é dividido por cotas de responsabilidade e funciona em forma de consórcio. Com o atual modelo, muitos passageiros conseguem usar uma única passagem para chegar ao destino. Caso da Graça. No município dela, o salário para a área em que atua é menor do que no município vizinho. A oferta de trabalho também. Sem as linhas integradas, ela não conseguiria ganhar um pouco mais. Se hoje não tivesse essa integração, a senhora faria como para trabalhar? Ia gastar mais ou ia arrumar um emprego perto de casa? Como é que a senhora ia fazer? Eu ia tentar arrumar um emprego perto de casa, né? Mas seria meio difícil, né? Eu acho assim, é mais difícil, porque quando a gente quer arrumar um emprego é sempre mais distante, entendeu? E perto de casa eu acho mais complicado. Para que o transporte público funcione bem, é preciso uma série de ações. Não bastam terminais confortáveis, ônibus novos, linhas integradas, é preciso pensar também no trânsito. A prática aqui na nossa região metropolitana é priorizar o transporte individual privado e não o transporte público. E é por isso que a cidade está congestionada, porque cada vez mais as pessoas colocam o carro na rua e tentam fazer seus deslocamentos do dia a dia com transporte privado, saturando o nosso sistema viário que tem limitações. Atenção, candidatos! O Cícero está de olho. Como ele precisa andar de ônibus todos os dias e não pode se atrasar, quem tiver um bom projeto para a área, leva o voto dele. Hoje em dia a gente vê aí as terminais integrados aí lotados, linhas de ônibus, são os ônibus poucos nas linhas, e para mim
o candidato tem que ter um plano de ação. Se não tiver um plano de ação, não vai. Eu não tenho um carro, então o transporte público para mim é fundamental. Para ir para o meu trabalho, para ir para o curso, faculdade. Então, tudo isso faz com que o meio de transporte público seja muito importante.